Olá, hoje eu quero conversar com você a respeito de algumas palavras que estão muito em voga, que estão até na moda, especialmente muito utilizadas por pessoas que lutam pelos direitos da mulher, pelo reconhecimento da mulher na sociedade, mas que são também palavras muito criticadas pelo fato de estarem na moda. E aí eu comecei a refletir sobre essas palavras e quero trazer essa reflexão a você também. Quem sabe você até muda de ideia em relação ao que você pensa sobre essas expressões. A primeira dessas palavras é o empoderamento. Eu confesso que eu também já critiquei muito esta palavra, porque eu não gosto de expressões que de repente entram na moda e começam a ser usadas à torto e à direito, começam a ser utilizadas de maneira indiscriminada. E o empoderamento é uma delas. Mas aí eu comecei a refletir, comecei a pensar sobre a importância desta questão do empoderamento. Me dei conta que já lá nos anos 40, um dos principais e primeiros ícones do feminismo, Simone de Beauvoir, escritora francesa, já falava sobre o empoderamento. Imagina se isso já era uma luta lá nos anos 40, hoje, em pleno século XXI, a gente ainda tem muito o que lutar pelo empoderamento feminino. E o que é empoderamento? A própria palavra fala por si. O empoderamento é dar poder à mulher, ou ainda melhor do que isso, é deixar que a mulher tome o poder, é proporcionar à mulher o direito de conquistar o poder. Empoderamento, este é o sentido, essa é a importância da palavra empoderamento. Outra palavra que também está muito na moda, também está muito em voga e que me fez parar para pensar nesta questão é a palavra protagonismo. O que vem a ser o protagonismo? Quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste a uma peça de teatro, nós dizemos o protagonista fez tal coisa, a protagonista tinha determinada função na peça, no filme. Protagonista é aquele que faz o papel principal. Portanto, quando nós falamos que a mulher, que o jovem, que o negro, que o idoso, que as minorias de maneira geral precisam ter o seu protagonismo, nós estamos falando que devemos ter o papel principal na nossa vida. No teatro da nossa vida, nós devemos assumir o nosso papel principal. Isso é uma questão importante para a mulher, porque culturalmente, muitas vezes nós mulheres não vivemos a nossa vida. Vivemos a vida do marido, do companheiro, vivemos a vida da família, vivemos a vida do filho, vivemos em função do trabalho, em função de uma estrutura, em função do que o chefe nos exige e muitas vezes deixamos o nosso protagonismo. Portanto, é também uma luta muito importante de assumirmos o nosso protagonismo. Outra palavra que me fez parar muito para pensar é uma palavra nova, que tem surgido muito nas questões, nas conversas a respeito do papel da mulher na sociedade, que é a palavra sororidade. Você já ouviu falar nesta palavra, sororidade? Ela ainda nem faz parte oficialmente dos nossos dicionários oficiais da língua portuguesa. Mas a palavra sororidade tem um sentido muito bonito e muito importante quando nós falamos do papel da mulher na sociedade. Sororidade é a luta para que nós mulheres possamos olhar umas às outras com um sentimento mais fraterno, com um sentimento de companheirismo. Por quê? Porque também culturalmente, sem que às vezes a gente perceba, muitas vezes nós não percebemos isso, mas culturalmente nós somos criadas para competirmos umas com as outras. E é por isso que muitas vezes nós mulheres reclamamos da maneira como a outra está vestida, reclamamos da postura de uma outra mulher. Então olharmos as nossas companheiras mulheres com esse sentimento mais fraterno, com empatia, sabermos nos colocar no lugar da outra mulher. Por exemplo, por que tantas vezes nós criticamos a ex do nosso atual companheiro ou a atual do nosso ex-companheiro? É muito raro nós vermos posturas assim quando estamos falando de homens. É muito difícil o homem ficar criticando o ex da sua atual companheira ou o atual companheiro da sua ex-companheira. Mas entre nós mulheres isso é uma coisa muito cultural. Sem que nós percebamos, nós aprendemos a agir desta maneira. Muitas vezes as pessoas falam por aí que nós mulheres nos arrumamos para as outras mulheres e não para os nossos companheiros. Na verdade, nós devemos nos arrumar para nós mesmas, não é? Mas o sentimento de sororidade nos lembra muito isso. Olharmos as outras mulheres com um sentimento de empatia, com um sentimento fraterno, com um sentimento de companheirismo. Portanto, vamos praticar sim a sororidade, esta palavra nova, mas que vem ganhando muito espaço na nossa sociedade, nas discussões sobre o papel da mulher na sociedade. E por fim,
A última palavra que eu quero propor aqui para uma reflexão, para um pensamento um pouquinho mais profundo, é exatamente a palavra feminismo. Por quê? Tenho ouvido muitas pessoas dizendo assim: eu não gosto de feminismo, porque eu também não gosto de machismo, porque eu também não gosto de comunismo, nem de capitalismo, nem de ismos e tantos outros ismos. E isso nos leva a um equívoco muito importante, porque nós tendemos a achar que feminismo é o contrário de machismo. E feminismo não é o contrário de machismo. Enquanto o machismo é a pregação, a prática, a atitude de supremacia masculina com a posição de subjugar a mulher, o feminismo não é o contrário disso. O feminismo não prega a supremacia feminina subjugando o homem. Embora haja algumas pessoas que até falem assim e pensem assim, que a mulher é superior na sociedade. Mas o feminismo em si não é. O feminismo é exatamente a busca pela igualdade de oportunidades. Pela igualdade de oportunidades e não pela supremacia da mulher em relação ao homem. Não é uma pregação de que a mulher é melhor do que o homem. Não, nada disso. O feminismo é a luta pela igualdade de oportunidades. Quer um exemplo? Ainda hoje, em pleno 2018, em pleno século XXI, nós mulheres ainda recebemos salários menores do que os dos nossos companheiros homens, mesmo que nós estejamos exercendo as mesmas funções. Aí eu já ouvi até juízes trabalhistas dizendo: não, negativo, a lei garante que se você exerce a mesma função, você deve receber o mesmo salário. Tudo bem, talvez isso até se aplique a algumas funções mais operacionais, a algumas funções, como a gente diz, de chão de fábrica. Mas no dia a dia, por exemplo, em funções de liderança, gerência, direção, não é isso que acontece. Porque nas funções de liderança, os salários são negociados entre patrão e empregado. E, portanto, é muito nesse sentido que nós percebemos essa discrepância. As pesquisas falam numa discrepância de 30% de salários, de diferença entre o salário da mulher e o salário do homem. Mas isso é uma média. Se nós formos olhar casos isolados, nós temos exemplos de discrepâncias ainda maiores, em que uma mulher que exerça um cargo de gerência, um cargo de liderança, um cargo de direção, não tenha o mesmo salário que um homem tinha ao exercer aquela mesma função. Este é só um exemplo para nós pensarmos que o feminismo não é o antônimo, não é o contrário de machismo. O feminismo é uma luta importante pelo reconhecimento da mulher na sociedade. É uma luta importante pela busca de igualdade de oportunidades. Nós não queremos ser iguais aos homens, nós queremos ser reconhecidas nas nossas diferenças, mas nós queremos e precisamos lutar por isso, igualdade de oportunidades. Obrigada pela atenção.